Fala, meus amigos, estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre ciclídeos africanos saltarem do aquário, pularem para fora do aquário. Eles pulam ou não pulam? É mito? É verdade? É um comportamento natural? Não é? Enfim, hoje o principal assunto do vídeo vai ser esse, sobre ciclídeos africanos pularem para fora do aquário. Muitas pessoas me perguntam isso em lives, caixinhas de pergunta, direct do Instagram, comentários em vídeos passados, enfim. Hoje eu vou tentar tirar essas dúvidas de vocês. Vou aproveitar para fazer alguns comentários sobre a fêmea de Rostratus, né, que apanhou desse carinha aqui, e também falar um pouco da minha semana, como é que foi, mas dar um resumo assim bem rápido para vocês, para não ficar enrolando muito aqui no vídeo. Mas vamos começar sobre o assunto principal. Ciclídeos africanos pulam ou não pulam do aquário? Melhor do que responder somente sim ou não, eu vou responder vocês com o acontecimento dessa última semana aqui, de 2 dias atrás. Foi o seguinte: tava aqui alimentando na manhã meus peixes, e eu sempre venho aqui e faço isso aqui, ó. Já até deixei no esquema aqui para vocês verem, porque com uma mão só fica complicado. Essa tampa aqui, obviamente, ela fica toda fechada, né? Vou tentar puxar aqui, ó, mas mesmo assim é difícil. Enfim, essa tampa aqui, ela fica toda fechada, e quando eu venho alimentar, eu simplesmente chego aqui, ó, empurro a tampa para trás. Empurrei a tampa para trás, pego a ração, despejo aqui no aquário para eles, e é isso. Normalmente, eu não puxo assim que eu despejo a ração, porque na maioria das vezes eu ofereço novamente, eu coloco mais um pouco de ração para eles. Enfim, eu deixei exatamente assim, ó. Deixei essa brechinha aqui aberta e fui alimentar o jumbo, né? Eu botei a ração aqui para eles e era dia de alimentar camarão. Fui lá, descongelei o camarão que eu ofereci, cortei o camarão, ofereci para eles aqui. E ao invés de eu voltar aqui no aquário de ciclídeos africanos, não, minha cabeça estava tão avoada que essa semana foi muito cheia para mim. Eu tive vários problemas essa semana pessoais. Enfim, eu acabei não fechando aqui. Eu deixei aberto e saí. Fui fazer minhas coisas na rua, minhas correrias do dia a dia. Quando eu volto no período da tarde, né? A minha avó até falou comigo: Matheus, tem um peixe no meio lá do corredor. Aí tava exatamente aqui, ó. Tava aqui pertinho do aquário. Tem um peixe lá no meio do corredor. Quando eu fui ver, era o meu Copaidichromis trivavassai. Ele pulou do aquário. E o porquê que ele pulou? Tem algum motivo específico? É algo natural? Os ciclídeos africanos naturalmente pulam no Lago Malawi, por exemplo? E galera, não. Os ciclídeos africanos não são peixes que têm o costume de pular, saltar para fora d'água na natureza. Normalmente esse comportamento só acontece em aquários. E o porquê que na maioria das vezes isso acontece? Perseguição. Tá? Nessa semana eu não observei nenhum animal, nenhum outro peixe aqui perseguindo o meu Copaidichromis trivavassai. Ele era um peixe neutro aqui no aquário, sabe? Ele era um macho, mas só que ele não tinha coloração intensa, ele tinha um azul bem fraquinho, escuro, então ele era bem neutro aqui no aquário. Ninguém perseguiu o cara. Mas ultimamente tá tendo uma perseguição muito intensa entre esses dois caras aqui, ó, o Venustus e o Rostratus, né? Disputa pelo topo da hierarquia do aquário. E aí, o que tá acontecendo? O Venustus é o dominante e ele vira e mexe, persegue o Rostratus. Se o Rostratus intensificar um pouquinho mais a coloração dele, o Venustus já fica pistola e já vai perseguir o Rostratus. Como são grandes, o aquário não é tão grande para eles, tá, galera? Eu já vou comentar para vocês o porquê que eles estão aqui nesse aquário, ó. Tem um aquário ali do lado, que é o aquário que eles vão futuramente, mas eu ainda não montei. Enfim, eles são muito grandes, então eles conseguem percorrer esse aquário muito rápido, né? Pelo tamanho deles, pela agilidade que eles têm também, são bem ágeis. Então a perseguição deles dentro do aquário acaba causando um turbilhonamento na água. Isso assusta muito os animais, né? Fora a movimentação deles dentro do aquário de perseguição. Isso acaba assustando muito os demais que estão aqui dentro. E eu acho que foi o que aconteceu. Numa dessas perseguições entre eles dois, acabou assustando demais o Copaidichromis trivavassai, né? Que ele deu um salto, ele pulou para fora do aquário. Ele acabou meio que perdendo a noção de espaço aqui dentro e pulou do aquário. Lembrando que o Copaidichromis trivavassai era um dos menores que eu tinha aqui no aquário. Ele só não era menor do que essa Olonocara aqui e do que aquela fêmea lá atrás, vocês estão vendo, né? Ele era mais ou menos do tamanho dessa Olonocara aqui, ó. Ele tinha mais ou menos o tamanho dela. Isso é o que eu acredito que ter acontecido, é o que acho muito provável de ter acontecido, porque eu observo esse aquário aqui todos os dias e não vi nenhuma perseguição relacionada a esse Copaidichromis trivavassai. Inclusive, era o peixe mais tranquilo do aquário, muito, muito, muito tranquilo mesmo. Eu nunca tive nenhum problema aqui no aquário em relação a ele. É o que eu tava falando. Era um peixe neutro. Ele nadava para lá, nadava para cá, e o pessoal nem ligava para ele aí dentro. Mas pode ser que num determinado dia algum deles aí decidiu perseguir exclusivamente o Copaidichromis trivavassai? Sim,
Pode ter acontecido. Como, por exemplo, aquela aluna cara Dragon Blood lá, às vezes dá a doida nela, ele na verdade, né, acaba perseguindo até a fêmea de Eustílos. Então também é uma possibilidade. Pode ser que ele tenha perseguido o Copádicos trivavassai nesse dia e acabou fazendo com que ele perdesse a noção aqui dentro do aquário e pulasse, né, pulasse do aquário. Mas com muita sorte, né, porque foi justamente no dia que eu deixei essa brechinha aqui, ó, que eu dei esse mole. Mas enfim, eu não quero nem ficar pensando muito nisso, né? Porque como eu comentei com vocês, essa semana que passou, eu acabei falhando com vocês aí 2 dias, eu acabei postando, não postando vídeo 2 dias nessa última semana, né? Foi uma semana muito cheia. Minha mãe fez uma cirurgia, né? E eu fiquei muito tenso. No meio da semana, foi numa quarta-feira, o meu sogro, por 2 dias seguidos, teve um AVC atrás do outro, né, e teve que ir para o hospital, aí teve toda aquela situação, né, de dar atenção para minha esposa também. Então, assim, foi uma semana muito cheia para mim. Mas, enfim, esses problemas pessoais, galera, tá tudo certo, tá? Minha mãe tá bem, meu sogro tá bem, tá tudo bem, mas foi um turbilhonamento, assim, uma semana bem cheia na minha vida. E acontece com todo mundo, né? E como eu tava com a cabeça muito cheia, ainda tava preocupado com a fêmea de Rostratus, né? A fêmea de Rostratus que tava lá separada no aquário. Eu acabei nem fechando isso aqui, eu acho que, inclusive, quando eu tava saindo daqui, eu saí em direção ao portão, né, mas eu não saí diretamente, eu dei a volta aqui. Eu olhei pro aquário da fêmea, que ela tava ali, né, pra ver se ela tava bem, mexi nela, olhei, e ela tava bem ainda, né. Só que no dia seguinte, a gente acabou perdendo a nossa fêmea. Ela não resistiu, infelizmente, galera. O que eu acho que aconteceu é que ela não morreu diretamente por conta das pancadas que ela tomou, mas sim por conta de um ataque de alguma bactéria muito severa. O que foi acontecendo conforme foi passando o tempo com ela foi o seguinte: ela basicamente, as nadadeiras dela foram apodrecendo e ela foi perdendo completamente a cor. Ela não conseguia produzir o muco. Com essa, o tecido dela foi meio que se desfazendo, foi meio que se deteriorando. Como se até a circulação de sangue no corpo dela estivesse prejudicada. Então eu acredito que isso tudo tenha sido ocasionado por conta de uma bactéria que aproveitou essa baixa de imunidade da nossa fêmea de Rostratus e atacou ela justamente logo após ela ter sofrido esse estresse gigantesco de ter apanhado desse cara aqui, como eu comentei anteriormente aí. Ele simplesmente estava tentando de toda forma reproduzir, desovar com ela, né? Um dia anterior que eu vi, eu até cheguei a filmar, eu postei no vídeo que eu falei sobre a família de Rostratus, né? Eu vi, postei lá no Instagram, eles se cortejando e parecia estar tudo bem, né? Que ela realmente ia desovar com ele, ela estava demonstrando que realmente ia desovar e estava demonstrando estar pronta para desovar. E aí eu deixei, né? Eles estavam bem aqui nesse cantinho, exatamente nesse cantinho aqui. Deixei para ver no que ia dar. Infelizmente, durante a madrugada, parece que a fêmea não depositou os ovos para ele fecundar. Parece que ele ficou pistola, pau da vida aí, e sentou-lhe o cacete na fêmea. E acabou ocasionando, né, na morte dela posteriormente. 3, 4, não, acho que foi até um pouco mais, foram uns 4 dias depois, assim, que eu coloquei separada ali naquele aquário. Então, para vocês verem como que essa minha última semana foi cheia, né? Acontece com todo mundo, acontece com todo ser humano. A gente sempre vai ter uma semana, um mês ou dias aí da nossa vida, assim, seguidos, né, de acontecimentos, sejam acontecimentos bons ou ruins. Mas a gente segue passando aqui os aprendizados para vocês, os acontecimentos. A verdade nua e crua, aquarismo não é só coisa bonitinha, montar aquário bonitinho, né, ter filtragem bonitinha, ter peixe bonito e caro. Não, aquarismo também inclui perdas. Fazia muito tempo mesmo que eu não perdia nenhum peixe aqui no aquário e acabei tendo 2 perdas consecutivas na mesma semana. Infelizmente, né? E o Copádicos trivavassai, que foi o que pulou daqui do aquário, é um peixe que eu não consigo mais comprar. É um peixe que veio uma vez por importação para cá para o Brasil, depois não veio mais e ninguém reproduziu essa espécie. Então, hoje eu não sei, não conheço alguém que tenha para vender um exemplar desse. E mesmo que tivesse, com certeza o preço dele seria absurdo. Sobre o assunto principal do vídeo, galera, é isso aí. Se quiser africanos pulam sim do aquário, então procurem ter tampas de vidro, telas, né? A tela eu indico mais para quem tem aquário em locais que são mais quentes. É o meu caso aqui, né? No momento eu tô com essa tampa de vidro improvisada porque eu ainda não fiz uma tela para cá, mas eu vou fazer uma tela. Para quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro e aqui no verão é bem quente. Então essas tampas aqui, na verdade, né? Essas tampas acabam abafando demais a água do aquário, acabam esquentando, né? Contribuindo para que a água fique mais quente. No inverno que é bom, né? No inverno que é bom, meu aquário fica aqui na área externa, então no inverno é bom, né, que elas acabam colaborando para a manutenção da temperatura mais alta. Então, tenham sim, para mim é um item
obrigatório tampa ou tela em aquários de ciclídeos africanos, seja ciclídeos africanos embunas ou rapis, né? Eu vejo isso acontecer com mais frequência com os rapilocromídeos, tá? Mas não é que eu vejo acontecer mais com os rapis, que não vai acontecer com os embunas. Então prestem atenção, tenham tela, tenham tampa. Falando em tampa, eu vou até tampar logo esse aquário aqui direito antes que eu esqueça. Pronto, já tampei logo, ó, pra não dar BO. Enfim, galera, mais um vídeo aí informativo pra vocês, procurando sempre conscientizar a galera aí, trazendo aqui pra vocês os meus erros, os meus acertos, várias dicas extremamente importantes pra vocês, e a ideia é sempre minimizar perdas nos seus aquários, minimizar o impacto que o cativeiro tem na vida do animal, enfim, tudo isso aí é consequência da consciência do aquarista. Então, um mole que eu dei, um vacilo que eu dei, eu acabei colocando a vida de um deles em risco. Tenham tela, tenham tampa, mantenham sempre seus aquários tampados. Esses bichos pulam. Valeu, meus queridos. Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!